que o ministro Blairo Maggi participou ontem da abertura da Assembleia Anual da Organização Mundial de Saúde Animal em Paris e até discursou, destacando o esforço dos brasileiros, pecuaristas, médicos veterinários, agentes de vigilância sanitária, para que o país fosse reconhecido nessa Assembleia como território livre de febre aftosa com vacinação. Estou aqui com o João Pedro para comentar isso. João, bom dia, tudo bem? Bom dia. Não, o ministro tem razão, foi graças ao esforço de toda a cadeia, né? Houve uma consciência do Brasil inteiro da importância da vacinação, porque a hora que nós tínhamos focos da fitose no Brasil, no passado, isso causou impacto extremamente negativo na nossa pecuária. O Brasil era um pequeno exportador, porque os grandes mercados eram fechados para a carne brasileira. Até 2000, o Brasil exportava cerca de 190, 200 mil toneladas isso por ano. Por ano. Então, porque os grandes mercados estavam fechados, Japão, Coreia do Sul, muitos países da União Europeia colocavam dificuldades, então o que acontecia? O Brasil ficava restrito só ao nosso mercado interno. Então, ao momento que a pecuária conseguiu se livrar da febre aftosa com vacinação, em um estado já sem vacinação, que é o caso de Santa Catarina, você abriu o mercado. Não só para carne bovina, para carne suína também. Você tinha restrições em função de que não importavam carne suína brasileira, porque tinha alguns estados que tinham a fitose ainda presente. Então, isso foi um avanço. Isso é um esforço coletivo de todo mundo, né? E o pecuarista levou a sério isso. Ele vacinou, aprendeu a vacinar direito. Teve alguns problemas de ordem técnica, são aqueles abscessos, que parece que na próxima campanha serão sanados com a troca dos adjuvantes ou para diminuição do volume de vacina. Então, mas foi um sucesso, isso aí realmente foi. E no discurso que ele fez ontem, nós temos até fotos enviadas pela assessoria do Ministério da Agricultura. O ministro destacou que agora o novo grande desafio, aí você vê a foto dele com a presidente da FPA, deputada Tereza Cristina, de Mato Grosso do Sul, a Frente Parlamentar Agropecuária. Então, o ministro destacou que o desafio agora vai ser a próxima etapa, que é a retirada das campanhas de vacinação até 2023, para que o Brasil seja reconhecido como livre de febre aftosa sem a obrigação de vacinar. Hoje só Santa Catarina, como você disse, não precisa vacinar o rebanho de bovinos e de búfalos. E a ideia é, nos próximos 5 anos, tornar o país desobrigado da vacinação contra a febre aftosa. E o ministro disse que vai investir para que essa campanha dê certo, essa etapa de erradicação coordenada pelo Ministério da Agricultura e, principalmente, ele citou um termo que a gente não vê muito, não ouve muito, que é financiamento, recurso para eventuais acidentes de percurso, ou seja, vamos ler nas entrelinhas, surgimento de um caso esporádico em algum lugar do país. Se houver Tomara isso, que não. Se houver um foco, vai ter que se abater os animais num raio muito grande, próximo à propriedade. Quando aconteceu na Europa, na Inglaterra, uma época, chegou a bater mais de 600 mil cabeças para poder controlar o surto. Agora, um detalhe importante, não é só o Brasil, nós temos que também trabalhar muito os países da América do Sul, Colômbia, Venezuela, Paraguai, todo mundo trabalhar junto. Tem que ser um esforço conjunto no continente. O continente tem que trabalhar junto. É uma questão de valorização da carne do continente sul-americano. Então, nós tínhamos que esse esforço não pode ser feito só apenas pelo Brasil. Se houver um foco na Bolívia ou qualquer coisa, cria problema. Então, eu acho que essa é uma preocupação muito grande e tem que ser levada a sério. Vamos mudar de assunto, João? Expectativa surgiu no final da semana passada de que a Rússia, que hoje tem as importações embargadas, não é, João, de carne bovina e suína aqui do Brasil, possa retomar as compras até o final deste mês. Notícia muito boa, Zé, né? Porque vamos fazer um pequeno retrospecto da situação. Nós estamos vivendo um momento em que o mercado interno brasileiro, que é responsável por 80% do consumo de carne
da carne produzida no Brasil, da carne bovina, e mais ou menos a mesma coisa, 80% da carne suína, ele está passando uma situação difícil. Você vê hoje o Brasil, os números que saíram de desemprego, 13 milhões e meio de desempregados que estão procurando emprego. Você tem um número muito maior, alguma coisa por volta de 25 milhões de brasileiros, ou que estão subempregados, ou que não estão procurando mais emprego. Ou seja, você tem uma massa muito grande de pessoas que estão fora do mercado de trabalho e, consequentemente, com dificuldade de renda. E isso reflete no Serasa. Se você olhar o Serasa, o último número publicado pelo Serasa, fala em 61 milhões de brasileiros com problema de pagar suas contas em dias. Lógico, isso reflete no quê? Reflete no consumo, na demanda de carne. O Brasil chegou a consumir mais de 100 quilos de carne, de carnes em geral. Hoje, só a carne bovina, que nós consumimos quase 42 quilos, veio para 32, 33 quilos. Então, a hora que o mercado interno não tem recurso para que nós, brasileiros, possamos comprar nossa carne, você depende da exportação. Então, o que está acontecendo na exportação? Nós vimos o primeiro trimestre muito bem, com médias de 5.200, 5.300 toneladas dia. Não se sabe ainda por quê, em abril despencou isso, e agora em maio continua baixo, com 3.800 toneladas dia. Então, o Brasil precisa recuperar mercados. O caso da Rússia é emblemático. Por quê? Vamos ver, enquanto você fala, João, os números das exportações brasileiras de carne suína para a Rússia. Vamos dar uma olhada nessa tela enquanto você fala, João. Aí nós temos em quilos, né? Ou seja, 241 mil toneladas exportadas em 2017 e 220 mil toneladas exportadas em 2016, quer dizer, um crescimento de 21 mil toneladas de um ano para o outro. Esse ano, claro, em função desse embargo. E isso impacta, porque no caso da carne suína, esses 241 mil representa mais de 35% das exportações totais do Brasil, que foram 690 mil toneladas no ano passado. Ou seja, de uma hora para outra, você sai fora o maior comprador de carne, que comprava 35%, afeta o mercado de carne suína, exportação de carne suína. Consequentemente, você tem uma maior oferta de carne suína no mercado interno brasileiro, pressionando os preços. E a mesma coisa acontece com o frango. O frango aconteceu o mesmo problema com o frango, ou seja, a hora que houve embargo de 30 plantas frigoríficas, o que aconteceu? Essas plantas jogaram esse produto no mercado interno, derrubou o preço do frango e, consequentemente, pressiona a carne. Então, a carne bovina, no momento que a Rússia era o terceiro maior comprador. Vamos ver os números da carne bovina, João, também 2016, 2017. Estamos falando em quilos, ou seja, em 2016 o Brasil exportou 130 mil toneladas e no ano passado 137 mil toneladas de carne bovina para a Rússia, país da Copa do Mundo. 10% das exportações nossas do ano passado. Então 10% pesa a hora que você tirou isso do mercado, e havia uma expectativa que esse ano seria o grande ano para a Rússia, em função da Copa do Mundo. E eles embargaram em novembro do ano passado. Hoje nós estamos acabando o mês de maio e nada. O secretário executivo do Ministério falou que possivelmente nessa semana sejam reativadas exportações para a Rússia. Então, nesse momento, a válvula de escape, porque você tem uma oferta maior de carne esse ano no Brasil, de gado pronto para abate. Nós seguramos o abate fêmea em 2014, 2015, em função dos preços do bezerro, que estava bom o preço, estava remunerador. Segurou esse animal está no campo, você não teve um aumento significativo de reforma de pasto e tal para atender isso, esse animal vai ter que ir para o abate. Então, se você tem nesse finalzinho de safra, a oferta reduziu bastante. Né? O produtor tem gado, o produtor está vendendo porque, a conta-gotas. A conta-gotas, porque o preço não remunera. Se você olhar, sábado eu falei com um criador, ele falou, estou entregando boi a 132, animal novilho precoce, toda aquela parafernália de alta qualidade. Por quê? Porque tem que vender. O animal está pronto, tem que colocar no mercado. E você tem isso, você vê nesse momento, que você começa a dar toque no gado, a ver quanto que está a vaca vazia. Essas vacas vazias, teoricamente, iriam para o abate. Só que aqui no estado, estamos falando em R$120 arroba. É muito baixo, isso não remunera o produtor. Então, nós estamos vivendo essa situação. Então, a válvula de escape é a exportação. Para onde nós poderíamos aumentar a exportação? Para a Rússia, é um grande mercado, que era o nosso terceiro maior comprador. Nós poderíamos aumentar isso
para a China, que a China que segurou o mercado de carne suína e de carne bovina para não cair mais, porque foi um aumento de venda tanto para a China como para Hong Kong, que minorou o problema. Agora, a China tem uma missão que está vindo para cá. Nós esperamos que ela venha nos próximos... Até o final deste mês, né? Essa semana, então, praticamente, semana que vem. Então, se a China habilitar a previsão, que são mais 11 frigoríficos que já estão pré-habilitados, no caso de carne bovina, você teria 27 frigoríficos prontos para exportar para a China. O volume haveria um aumento significativo nas exportações chinesas, porque a China precisa de mais carne. Os dois grandes fornecedores dela, além do Brasil, são o Uruguai e a Austrália. Os dois não têm assim, uma oferta de carne de dianteiro, barata, como nós temos. E também a terceira hipótese seria o retorno dos Estados Unidos e comprando carne in natura. Que não é um volume grande, né? Obrigado, João.